Pronto. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? É com ilustre prazer que a gente inicia essa aula maravilhosa. A aula que eu preparei hoje para vocês é uma aula bem tranquila, revisando, né? Todas as dúvidas que foram surgindo, né? Apesar de eu ter tirado as dúvidas com o pessoal no dia da prova, mas algo acionou, algo coçou na minha orelha, né? Para trabalhar com vocês essas questões, né? Então, na aula de hoje, a gente vai responder as questões do livro da página 546, tá bom? Foram dúvidas que surgiram ao longo da semana de coleguinhas de vocês, né? E talvez até algum de vocês aí, que foi surgindo durante a semana. Foram sanadas essas dúvidas. E na prova também, eu não cheguei a corrigir a prova 100%, né? Não cheguei a corrigir toda ela. Mas eu dei uma pincelada, dei uma olhadinha na prova e vi que vocês, né, até aproveito para parabenizar, se deram muito bem na prova, principalmente nos termos de cálculo, né? Ainda estou corrigindo, tá bom? Mas provavelmente até o fim de semana eu já tenha uma nota para vocês. Okay? Então, a gente vai fazer essa revisão. São 4 questõezinhas. Terminando a revisão, a gente encerra a nossa aula. Né? E quando for na sexta-feira, pela manhã, né, mais uma vez, a gente não vai ter aula, né? Isso me confirma aí, por favor. Se eu não me engano, vocês têm prova de humanas nessa sexta, né? E como nós estamos realmente nas primeiras aulas, né? Então, a gente não tem aula nessa sexta. Mas, na próxima semana, a gente inicia o tópico 2. Tá bom? Então, a gente inicia o tópico 2, dá início ao tópico 2, vai trabalhar bastante, tópico 2, depois tópico 3, e por aí vai. Né? Então, a gente vai trabalhar bastante com o nosso livrinho no decorrer desse tempo. Tá bom? Então, vamos deixar aí. Então, acredito que todos vocês abriram um livro aí, né? O livro está na página 546, deixa eu digitar no bate-papo. Então, livro, página 546. Digitar aí, porque eu não esqueço o número da página, caso alguém entre depois, ele peça a página e a gente lembra aí. Então, na página 546, vamos ver aí a primeira questão. Olha o que é que diz a primeira questão. Lembrando que isso é uma revisão do tópico anterior que vocês fizeram na prova, e você deve estar se perguntando, professor, mas por que fazer essa revisão, né? Aí você já vai se acostumando. Toda vez após uma prova, eu sempre costumo revisar o assunto que foi da prova anterior para deixar fixado na sua mente aquele conteúdo. E a gente avançar para o tópico seguinte, tá bom? Isso é uma particularidade da minha metodologia. Então, sempre faço isso. A cada prova, eu dou uma revisão. Então, hoje, com todas as minhas turmas, eu vou fazer uma revisão com eles em relação ao assunto anterior. E, normalmente, eu utilizo o livro como agente, né, dessa revisão. É ele que fornece as questões para a gente. Então, tá aí direitinho, se você abrir na página 546. A questão 1 diz, ó, as retas RS são paralelas ou são interceptadas pela transversal T, conforme a figura. O valor de x para que R e S seja paralela, então, para que R e S sejam paralelas, aí a imagem abaixo. Ele mostrou a imagem aí, então vamos ver aí. Então, ele quer saber o valor de x para que R e S sejam paralelos. Né? Então, aqui a gente vai fazer análise. Lembra lá que eu disse a vocês? Na prova mesmo caiu várias questões sobre isso. Né? Então, é só fazer uma análise desses dois ângulos que eu acabei de pintar. Os dois ângulos estão do mesmo lado, porém estão na mesma região. Ambos estão na região interna e estão do mesmo lado. Quando a gente tem essa situação, mesma região e mesmo lado, nós temos ângulos suplementares. Aí você deve estar se perguntando, professor, como assim? Como pode ter ângulos suplementares? Né? Então, ângulos suplementares, a soma dos dois ângulos medem 180 graus. Então, é só pegar ó, 4x mais 30 mais x mais 20
igual a 180 graus. Tá bom? Já que a soma dos dois ângulos é igual a 180. Aí continua. 4x mais x dá 5x. 30 mais 20, 50. Tudo isso igual a 180. O 50 está positivo, vai para o lado direito negativo, né? Então, 5x vai ser igual a 180 menos 50. Aí é com vocês. Calculem aí para mim, por favor. Quanto é 180 menos 50? Vejam aí para mim, por favor. Quanto é 180 menos 50? Rapaz, tá um calor danado. 130. Obrigado, Guilherme. Aí agora, o 5 está multiplicando, vem para cá o quê? Dividindo. Então, eu tenho x que é igual a 130 dividido por 5. Tá bom? Quanto é agora? 130 dividido por 5? Por favor. 130 dividido por 5. Veja aí quanto é que dá. 26. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Participação fenomenal, tá bom? Quem lembra da minha primeira aula disso, ó, a participação influencia bastante na avaliação de vocês, nas provas, na hora da correção. Então, vamos começar a participar, tá bom? Eu já vi gente precisando ser aprovado, não era nem de ponto, precisando ser aprovado, mas como participar nas aulas todinha, eu fiz questão de aprovar com o maior orgulho, porque participava, tudinho. O meu método de avaliação não é só aquela prova que vocês fizeram sexta, não, tá bom? Vai além disso, então não esqueçam. Então, a resposta aí, letra B de bola, né? Marcar aqui, B de bola. Alguma dúvida aí sobre essa questão, galera? Bem, na prova de vocês caiu bastante questão envolvendo isso aí. Bastante, eu acho que vocês viram lá. Antes de avançar para a próxima questão, já que entrou boa parte aí da sala, quero aí ver os comentários ou até ouvir, caso algum de vocês tenha algum comentário sobre a prova. O que é que vocês acharam? Acharam difícil? Acharam fácil? Mais ou menos? O que é que vocês acharam aí? Comenta aí para mim, por favor, sobre a prova. Ô, professor, para fazer a prova, eu assisti aquela aula do primeiro ano que o senhor falou. Isso. Me ajudou a resolver algumas Ajudou questões. bastante, né? Pronto. Muito boa. Muito bom mesmo. Uma boa ideia, Júlia. Muitos alunos que seguiram, né, fez, como eu tinha dito para vocês, né, e aquela atividade 2, eu acredito que ajudou bastante vocês, né, então deu para entender. E outra, né, eu vou ser sincero para você, vou ser realista, não tinha como dificultar e gerar uma prova difícil, porque o conteúdo que a gente viu é um conteúdo muito curto, você está vendo aí, basta apenas prestar atenção direitinho, saber arrumar, ter aquele resuminho que eu passei na nossa aula para vocês printarem na tela, ter aquele resumo de mesmo lado, mesma região, aquele resuminho, acabou, você respondia a prova numa boa. Né? E o fato é o conteúdo mesmo, por ele ser bem simples, bem tranquilo. Já adianto para vocês, ó, que esse conteúdo vocês vão ver no primeiro ano do ensino médio novamente, no comecinho. Vocês vão ver no segundo ano do ensino médio novamente. E vocês vão ver no terceiro ano do ensino médio novamente esse conteúdo, porque ele é um conteúdo base, tá bom? Então, ele é base da geometria, então todo mundo, todos os livros no começo do ano fazem isso. Apesar que o pessoal do primeiro ano teve o mesmo conteúdo, só que com as coisinhas a mais. O do segundo ano, aí é o mesmo conteúdo, só que envolvendo um pouquinho de trigonometria. O terceiro ano, aí já é uma coisa mais encorpada, né? Resolvendo ali mais voltado para o Enem, aquela coisa toda, mas não deixa de ser o mesmo conteúdo, tá bom? Então, vamos para a próxima questão.
Ó, Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida, em um exercício passado pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: as retas RS são paralelas. As retas U e T, duas transversais. Encontre o valor do ângulo X na figura abaixo. Portanto, o valor de X é... Então, veja, Júlia estava querendo aí, inclusive a gente tem Júlia e Stephanie aí, né? Em homenagem a Júlia aí, a questão. Hoje só veio uma da Júlia, né? Só foi Júlia e Stephanie. Faltou outra Júlia, não chegou ainda. Mas temos aí, né? A questão para encontrar X. Nesse tipo de questão aí, é aquilo que eu falei na nossa aula. Ó, galera, toda vez que você tiver mais de uma transversal, você ignora uma transversal, trabalha somente com uma delas, para depois você trabalhar com a outra. Porque se você for tentar trabalhar com tudo junto, pode gerar confusão, você misturar ali os ângulos e não conseguir fazer a operação que se pede. Ele quer o valor de X. Se ele quer o valor de X, observa que X, ele está aqui. Eu vou até deixar ele pintado aqui. Onde está o X? Ele está aqui. Esse é o valor de X. Beleza? E aí eu preciso achar esse danadinho. Para achar esse danadinho, eu já sei que nessa transversal U, ele é congruente a esse camarada. Ele é congruente a esse camarada. Bom? Então, ele é congruente ao camarada aí. Só que na atual situação que a gente está aqui, o X, nesse formato, vai ficar bastante difícil para a gente chegar e sair encontrando esses valores por conta desse cruzamento dessas transversais. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aí a você. O 20 aqui, ele deixa eu apagar aqui, eu fiz errado. Ele é exatamente igual a esse cara. Então, olhando para a reta T, o 20 graus está na mesma região, porém em lados diferentes. Significa que eles são iguais. Então, o 20 graus é esse mesmo cara aqui. E aí observa que a partir daí a gente já não consegue trabalhar com a reta e com os segmentos da forma que deveria ser. E aí como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai apelar para um teorema. Vocês vão ver na minha próxima aula, eu vou falar bastante desse teorema. Tá bom? É o teorema angular de Tales. Ok? Como assim, professor? Não é o teorema de Tales, que a gente vê retas sobre transversal, sobre paralelos, um feixe de paralelo, aquela coisa toda, não. Esse teorema ele é o teorema angular de Tales, que se refere aos ângulos. Ele diz o seguinte, ele diz que se eu tenho um triângulo somado dois ângulos internos, ele será sempre igual a um externo. Então, se eu tenho um triângulo aqui, aqui é A, aqui é B, e aqui é o C. Então, se eu somar A mais B, que são dois ângulos internos, vai ser sempre igual a C, que é o ângulo externo. Ok? Então, a gente vai aplicar isso aqui com esses dois danadinhos, 120, 20 e o X. Que aí a gente vai fazer 120 mais 20, que são dois ângulos internos, é igual a X. 120 mais 20, 140. Então, o valor de X é 140 graus. Beleza? Então, essa é uma questãozinha aí mais que precisava de um recurso a mais aí para vocês. Ok? Alguma dúvida aí, galera? Não, professor, não. Tranquilo. Vamos para a questão 3. A questão 3, eu tive que praticamente tirar uma foto do livro e colocar aí, porque eu não estava conseguindo o desenho, né? Digitar aí. Mas vai lá. Na figura, as retas RS são paralelas. O ângulo 1
mede 45 graus. Deixa eu já anotar aqui para não se perder. Então, o ângulo 1 mede 45 graus. O ângulo 2, ó, mede 55 graus. Aí ele pede a medida do ângulo 3. Ele quer saber o valor do ângulo 3. Só que, no desenho que tem aí, fica difícil a gente chegar e fazer a questão. Eu recomendo, deixa eu até mudar aqui eu recomendo você fazer o seguinte. Você traçar uma reta imaginária aqui, ó, partindo desse ponto. Uma reta imaginária. Ah, professor, e essa reta imaginária dividiu 3 em duas partes iguais? Não. Essa reta aqui imaginária, ela divide o 3 em duas partes, que eu vou chamar x' e vou chamar de x duas linhas, tá bom? Com isso, ó, o ângulo 3, ele é igual a x' mais x duas linhas. Esse é o valor do ângulo 3. Então, se a gente descobrir, se a gente chegar e descobrir o valor de x' e de x duas linhas, somar, a gente tem um valor do ângulo 3. Tá bom? Então, como é que a gente vai descobrir aqui o x' e x duas linhas? Bem simples, ó, usando o conteúdo que a gente estava vendo. Em relação a essa reta aqui, ou chamada de U, então U e S são paralelas. Esse ângulo daqui, em relação a essa, estão na mesma região e estão em lados diferentes. Então, significa que eles são iguais. Né? Então, x duas linhas 55. Ok? E o x' e o 1 e o 45 aqui também estão na mesma região interna, mas lados diferentes. Então, x' é 45. Então, para resolver aí, temos 45 mais 55, que isso vai totalizar. Quanto é 45 mais 55? Quem pode somar para mim aí? 100. 100. Isso mesmo. Então, dá o valor de 100 graus. Beleza? Uhum. Então, viram aí que é bem tranquilo. Na verdade, eu tenho até uma dica para vocês sobre isso aí. Toda vez que vocês tiverem, né? Toda vez que vocês tiverem ângulos que esteja nesse formato, opa, foi mal, peraí. Nesse formato e nesse outro formato aqui, que a gente chama do formato M, cai muito no SSA, essas coisinhas, essas besteirinhas. Então, quando tiver nesse formato aqui, você vai ter que usar a reta suporte, que a gente chama de reta suporte aqui, para poder você dividir o ângulo, tá bom? Então, você utiliza da reta suporte. Agora, quando você tiver aqui, veja que se você virar essa figura, parece a letra M. Vixe, que letra M feia minha aqui. Parece uma letra M, não parece? Então, quando você vira a figura, lembra a letra M de Maria? Então, você basta somar estes ângulos aqui, das pontas, das extremidades. Então, basta você somar, que será sempre o valor de Z. Ou seja, x mais y igual a Z. E aí você ganha tempo. Entendeu? Uma questão como essa mesmo aí, que parece a letra M aí, era só somar 45, 55 e estava o resultado. Então, como dica para vocês, seria uma boa você utilizar isso aí. Beleza? Vamos para a quarta questão. A quarta questão é uma questão, principalmente para quem for seguir a carreira militar aí, né? Caiu na AF. Então, vamos ver aí uma questão muito boa. Essa questão também já caiu no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? E está aí para a gente resolver. Sejam RS, retas paralelas, como a gente está vendo, a medida do ângulo alfa na figura. Ele quer saber a medida do ângulo alfa nessa figura aí. Como encontrar? Existem diversas maneiras de fazer essa questão.
Só que da forma que a gente aprendeu aí, em relação aos ângulos, é a forma mais simples de a gente trabalhar. Como eu disse, vamos trabalhar de forma em que a gente usa apenas as transversais. Então, vou olhar aqui. Já que a questão está pedindo alfa, então, ó, esse ângulo daqui com esse daqui estão na mesma região, que é a região interna, porém lados iguais. Então, significa que eles são suplementares. Então, alfa menos y mais alfa tem que dar 180. Fazendo a continha aqui, ó, alfa mais alfa dá 2 alfa, igual, aí o y está negativo, vai para lá, positivo. Então, 2 alfa é igual a 180 mais y. A alfa, que é o que a gente está procurando, é igual a 180 mais y sobre 2. Então, a gente precisa encontrar o valor do y já para chegar na solução do alfa, tá bom? Então, só vamos encontrar o alfa se a gente encontrar o valor de y aí com tranquilidade. Só, professor, onde é que está o danado do y? Aí, se você olhar para o outro lado agora, a gente tem o valor do y. E aí um detalhe, aí agora vai cair justamente no que a gente viu na questão anterior. O y é esse ângulo aqui. Nas aulas anteriores, a gente viu que existe o tipo de ângulo chamado oposto pelo vértice. Então, o y é a mesma coisa que esse cara aqui. Se você observar, ó, eu vou pegar somente esse espaço aqui e vou colocar ele da forminha que eu disse a vocês, a forma do M. Tá bom? Então, a forma do M. Ó, aqui é o nosso y, aqui é o valor de 50 e aqui é o valor de 40. Então, coloquei na forma de M. O que é que a gente aprendeu? Quando tiver na forma do M, o ângulozinho ali acima do M, ele é exatamente equivalente à soma dos valores. Então, 50 mais 40. Então, y é quanto? 90. Então, se y é 90, vamos para cá. 180 mais 90. Quanto é 180 mais 90? Pode dizer aí para mim. 180 mais 90. Vamos lá. 270. 270. E 270 dividido por 2? 135. Isso mesmo. Então, chegamos aí à solução. Então, uma questão muito boa, muito interessante, porque tinha duas situações. E como a gente viu a teoria anterior, que eu tinha passado para vocês, relembrada, a gente respondeu aí super rápido, tendo como gabarito aí a letra B de bola. Beleza, galera? Tranquilidade, suave na nave. Então, ó, respondemos aí as questões do livro. São 4 questões que o livro tinha deixado aí para a gente. Professor, o que é que a gente vai ver na próxima aula da gente? Não sai ainda não, tá bom? Na nossa próxima aula, que será de hoje a 8, porque na sexta-feira vocês não têm aula comigo, vocês só vão ter aula após as 10 da manhã. Então, como vão ter aula após as 10 da manhã, vai ser as outras disciplinas aí com vocês. Então, na próxima terça, a gente vai ver o assunto de razão e proporção. A gente vai dar uma pincelada sobre razão e proporção lá de álgebra. Eu vou dar só uma pincelada, mas o nosso foco e objetivo vai ser razão entre segmentos, tá bom? Razão e proporção entre segmentos, no ramo da geometria. É onde a álgebra se mistura um pouquinho com a geometria, ok? Até aqui alguma dúvida de vocês? Então, beleza. Então, agradeço a vocês de coração. Obrigado pela atenção, tá bom? Que Deus os abençoe imensamente e até a próxima terça. Tchau, tchau. Professor, vai ter alguma atividade? Oi, vai não, vai ter atividade não, tá bom? Como Tá foi certo. só uma revisão, aí não vai ter atividade. Mas na próxima semana teremos, tá bom? Tá certo.